Olá, tudo bem com vocês? Professora Brígida na área para mais uma aula de biologia. Nós vamos falar de divisão celular, né? Você já parou para pensar por que uma célula se divide? Qual que é a função? Para que serve uma célula produzir outra, uma cópia de si mesmo? Fica comigo que você vai aprender um pouquinho mais. Bom, vamos lá. Por que uma célula se divide? Você já parou para pensar? Não é difícil não. Ó, repara nessa sequência de fotos. Você tem uma célula, né? Que num dado momento inicia a sua separação, né? A sua divisão do núcleo. E ao final, reparem, ela vai ter duas células idênticas à inicial. Então, o conceito de dividir aqui, na verdade, é multiplicar. Ih, confundiu tudo, Brígida. Como assim dividir é multiplicar? É porque você sai de uma célula e passa a ter duas. E depois de um certo tempo, essas duas se multiplicam e produzem mais duas, vira 4. Essas duas vão se multiplicar, dividir, né? Produzir cada uma duas células, vão virar 8. Então, dividir aqui é multiplicar, né? Muito bem, vamos ver como é que isso acontece então? Bom, ó o que eu falei. A divisão celular consiste na multiplicação de uma célula para originar outras duas. E isso pode acontecer tanto em organismos pluricelulares quanto unicelulares. Aqui tem um exemplo, ó. Isso aqui é uma foto de um tecido, né? Um tecido animal, você percebe que a célula é redondinha, né? Não tem parede celular. E nesse momento, isso aqui é uma das fases da divisão. Nós vamos aprender. Eu já vou falar o nome aqui para vocês irem se acostumando. Aqui, ó, que já está separando quase duas células, já é quase telófase. Quase telófase. Muito bem, aqui já é um unicelular. Repare, eu tenho uma célula mãe, isso aqui é uma bactéria, tá? Ela decide se dividir para colonizar o ambiente, então ela começa o processo de divisão e no final você tem duas células idênticas, né? Aqui o problema da bactéria que eu vejo, né, é que ela vai ser cópia de si mesma, então você vai ter clones. Então, para uma colônia, isso não é muito vantajoso, porque se as condições ambientais, olha lá, Darwin, elas mudam e acabam matando todo esse grupo, todo o grupo morre mesmo, porque elas são idênticas, então elas não têm nenhuma característica diferente que permita a sobrevivência nesse ambiente hostil, né? Muito bem, aqui a gente precisa entender o seguinte, a divisão não é assim, acontece da noite pro dia. Toda célula tem um ciclo celular, tá? E esse ciclo consiste no tempo de vida dela, né? Desde o momento que ela nasce até ela virar adulta, né? Vamos dizer assim. Então, o ciclo celular se divide então em 3 fases, né? A gente chama de G1. Antes disso, a gente tem a intérfase, que ocupa o grande momento, o grande tempo da célula. Eu diria que mais ou menos 95% do tempo de vida de uma célula ela gasta em intérfase. E apenas 5% ela gasta do tempo ela gasta fazendo divisão mesmo, mitose ou meiose, tá? Então, nessa intérfase, que é a fase mais longa, ela se subdivide em 3 fases, subfases, vamos dizer assim. G1, S e G2. G, growth, né? Vem do inglês, ou gap, né? Intervalos, né? Gap. Então, você tem o gap 1, síntese e gap 2, né? Então, no G1, vamos lá, português, né? Já aula de português, em português. Então, o G1 é o momento que a célula cresce, tá? Então, ela produz suas proteínas, ela organiza suas organelas lá, aumenta o número de organelas se for necessário, faz o que tem que ser feito, né? Executa a sua função. Muito bem. Aí, quando ela recebe a informação de que ela precisa se dividir, como assim recebe essa informação? Essa informação pode ser interna. Então, em algum momento, algumas organelas percebem que precisam se multiplicar, se dividir, multiplicar e dividir. Então, é um fator endógeno. Ou externamente, alguma coisa acontece e a célula percebe que ela tem que produzir mais células para, por exemplo, repor tecido, né?
E aí, então, ela entra em S, em síntese, e duplica tudo que ela tem dentro do citoplasma. Então, ela duplica os DNAs, todas as moléculas, organelas, né? Muito bem. E aí, feito isso, ela entra num período mais curto até, de que ela vai se arrumar para a divisão. Como assim? Costumo fazer uma comparação. Quando você vai mudar de casa, o que as pessoas que vão mudar de casa fazem? Elas começam a empacotar o que ela vai levar para casa nova, o que ela não quer mais, que não vai servir na casa nova, ela doa, e o que não serve, né, tá quebrado, então ela joga fora. Então ela tem que organizar a mudança. Aqui a célula vai organizar a divisão, então ela vai se organizar como? Separando que organela vai para um lado e vai para o outro, quem vai com quem, né? Então, esse é o momento G2, Gap 2, tá? E por fim, terminando essas três subfases, a célula está pronta para fazer a divisão propriamente dita, né? Isto é, começar a separar para formar duas células, né? Muito bem. Bom, mas aí eu te pergunto, com que frequência uma célula se divide? Ela sabe o momento? Tem células que sabem. Tem células que têm marcado no relógio interno delas quanto tempo leva para ela fazer a próxima divisão ou de quanto em quanto tempo, tá? Existem células que se dividem intensamente, tá? Muitas vezes. E há células que se dividem uma vez na vida e nunca mais, tá? Então, por exemplo, as células dos neurônios, hemácias e células musculares não se dividem mais. Uma vez formadas ali, elas ficam, tá? Interessante isso, porque, por exemplo, a hemácia, quando ela é criada lá na medula óssea, né, no sistema hematopoético, ela já sai com o tempo de vida dela, isto é, com os dias contados, 120 dias. E aí, durante esse processo, ela faz o que tem que fazer, né? Executa todas as suas funções. Deu 120 dias, mais ou menos, ela envelhece, não tem como se regenerar, né? Não vai fazer mitose, ela vai ser destruída e vai ser reabsorvida pelo corpo. Olha que interessante, né? Muito bem. Por outro lado, nós temos células que se dividem intensamente, né? Então, por exemplo, as células do epitélio gástrico, né, do sistema digestório, elas se dividem praticamente, elas se renovam a cada 24 horas, tá? A cada 24 horas. Um detalhe interessante é que esse fator de crescimento, de divisão, ele é regulado hormonalmente, tá? Então, existem vários fatores externos, como eu disse, que regulam isso. O hormônio é um deles, né? Fatores de crescimento, proteínas de superfície de células são capazes de ativar a mitose e a meiose de células ao redor, certo? Muito bem. Bom, mitose, então. Agora eu vou explicar a mitose para você saber a diferença de mitose e meiose, tá? Então, mitose, ela pode acontecer tanto em células haploides como células diploide. Ai, Brígida, o que é isso? Nome feio. Haploide é sinônimo de células que apresentam apenas um cromossomo de cada tipo, tá? Então, cada espécie tem um certo número de cromossomos. Nós, por exemplo, temos 23 pares de cromossomos. Mas se eu fosse haploide, eu teria, em vez de 23 pares, eu tenho 46 cromossomos em cada célula. Mas vamos supor que eu fosse haploide, eu teria só 23, só um cromossomo de cada tipo, tá? Então, seres haploides e seres diploides, que agora vocês sabem a diferença, fazem mitose tranquilamente, não tem diferença, né? Porque ela é uma divisão equacional, isto é, uma divisão que divide igualmente a quantidade de cromossomos, tá? E ela pode ser usada no lugar de uma reprodução assexuada. Então, se eu tenho, por exemplo, um indivíduo que não vai fazer reprodução sexuada, mas precisa produzir descendentes, ele pode fazer por mitose. Existe um exemplo na natureza de um escorpião que, quando ele está sozinho, né,
e ele precisa se reproduzir, povoar aquela região, ela produz filhotes fazendo cópias de si mesmo. A gente chama isso de partenocarpia, né? Ou reprodução partenocarpica. Os filhotes são gerados, eles são haploides, gerados por mitose, pura e simplesmente, né? Eles não têm, não vão, como não vai ter outro parceiro para fazer trocas de gametas, o indivíduo produz várias, né, clones de si mesmo, né? Na planta é até comum um brotamento, né? Também em poríferos e quinidários, quando eles vão fazer brotamento, é por mitose, tá? Bom, então qual é a função da mitose? Para que um ser vivo faz mitose? Agora ficou fácil, né? Para crescimento de tecidos, para repor tecidos lesionados, então fazer cicatrização, formar gametas nos vegetais, né? E quando você tem a formação do zigoto, isto é, na fecundação do espermatozoide o óvulo pelo espermatozoide, forma o zigoto, o ovo, ele começa a fazer várias divisões de si mesmo, várias cópias, que seriam nada mais nada menos que mitose, certo? Aqui nessa figura a gente tem uma representação esquemática da sequência de divisão. Ó, intérfase não faz parte da mitose, guardem isso. Ela é uma fase do ciclo celular, mas ela não é a divisão em si, tá? Ela antecede. Mas eu lembro que um professor na época do colégio técnico, ele ensinou uma frase para você lembrar a sequência. Então, ó, prometa, Ana, telefonar. Interurbano não, por favor. Então, ó, prometa, prófase, meta de metáfase, ana de anáfase e telefone de telófase, né? Interurbano não, porque ele queria dizer que intérfase não fazia parte da mitose. Muita gente confundia, então ele fazia questão de fazer essa ressalva no final, né? Mas lá a gente vai ver com detalhes cada uma dessas fases. Então, vamos lá. Ó, aqui tem um modelinho tridimensional que eu achei super didático. Então, aqui, ó, essa é a intérfase, que é aquilo que eu falei. É quando a célula está trabalhando, fazendo suas coisas e tal. Aí veio a mensagem, olha, célula, se prepare para dividir. Então, você começa a ter a duplicação, né, das organelas. Então, aqui, ó, nessa figura já dá para ver que ele duplicou os centríolos. Aqui eu tenho dois pares, deveria ter um só, tenho dois pares, então aqui já tenho a ideia de que está fazendo síntese, né? Os cromossomos também parecem mais volumosos, tem bastante coisa enovelada aqui, né? Tudo bem. Aí fez a intérfase e a planta falou, agora vamos começar. Prófase. Então, na prófase, reparem que os cromossomos começaram a enrolar. A gente chama isso de condensação. Então, os cromossomos vão se condensar, vão se enrolar, porque eles são fios muito finos, tal, né? E também os centríolos começam a migrar para os polos da célula. Então, vai ficar um em cada polo para controlar a divisão. Muito bem. Com mais um tempinho passando, eu começo a ver a estrutura do cromossomo, como a gente conhece normalmente, o X, né? Então, você tem aqui os pares e o X, os cromossomos enroladinhos, né? Muito bem. Aí, e aqui, né, você vê que os centríolos estão na placa equatorial, né, nos polos, e as fibras estão começando a se formar. Essas fibras vão ajudar na separação. Então, quando está terminando a prófase, você já tem a estrutura mais ou menos organizada. Os cromossomos indo na direção do meio, ligados aos fios do fuso, as fibras do fuso, né? Tudo isso é prófase, gente. Há lugares que separam prófase e prometáfase. Não precisa, tá? A gente tem as 4 fases bem marcantes, tá? Então, essa é a primeira fase, a prófase, né? Quando chega em metáfase, o nome já diz metade. Os cromossomos estão na metade da célula, no meio, na placa equatorial, ligados às fibras do fuso. E reparem, as fibras se ligam nessa bolinha central que são os centrômeros, tá? Centrômeros. Então,
eles se ligam lá, porque facilita, e depois na hora de separar isso também vai ser chave, tá? Isso então que a gente tá vendo até agora a metáfase. Quando inicia-se a separação, aí os cromossomos começam a migrar, então você forma esse V, né, que a gente tá vendo na figura. Isso é anáfase. Então, na anáfase é quando começa a separação do que antes era o par, começa a separar, né? Basicamente é isso. É a separação das cromátides irmãs. O que é isso, Brígida? Quando você tem um cromossomo e ele vai fazer cópia de si mesmo para separar, para dividir, essa cópia dele mesmo chama-se cromátide irmã. Faz sentido, né? Muito bem. Separou, aí você começa a ver a formação agora de duas células. Por isso que lá no início eu falei que achava que era telófase aquela foto, porque estava dando para ver duas células separadas, né? Quase que já desunião, né? Cada uma no seu quadrado, vamos dizer assim. Ali é telófase, aqui é telófase. Então, na telófase você começa a restituir, refazer tudo aquilo que foi desfeito. Então, você começa a ver uma membrana de novo ao redor do núcleo. Então, a carioteca se refaz, né? O centríolo fica quietinho no canto dele, as fibras do fuso começam a desaparecer e o núcleo inteiro bonitinho. A partir desse ponto que a gente está vendo aqui, a célula entra em intérfase. E aí vai crescer, vai fazer as proteínas, as organelas que ela precisa, né, para executar a sua função, até o momento que ela decide de novo fazer uma próxima divisão, certo? Aqui, ó, tá mostrando nesse vídeo, olha que interessante, tudo aquilo que eu fui falando, né, de forma mais dinâmica. Então, ó, começa com a intérfase, os cromossomos se copiando, então formando aquele X na prófase. Eles vão migrando para o meio, metáfase. As fibras do fuso vão se ligar nos centrômeros e separar a anáfase. Aí, quando eu tenho as duas células já bem marcantes, telófase e fim, né? Muito bem, meiose. Meiose, o nome já diz, meio. Você divide ao meio a quantidade de cromossomos das células originais, das células mãe, né? Então, se ela vai dividir a metade, eu já tenho que ter pelo menos um de cada tipo. Porque senão eu vou dividir a metade, dividir a metade cada vez mais, no final não vou ter nada de cromossomo. Então, somente células diploide fazem meiose, tá? Isso é importante. E aí você começa, ó, aqui fica bem claro isso. Você começa, ó, a célula em intérfase, ela duplica a síntese, né? Duplica o cromossomo dela, cromátides irmãs, cada um tem a sua cromatide irmã. Aí começa a meiose. Tem duas partes, a meiose ela se repete duas vezes, por isso que no final dá 4 células, né, gente, ó. Lá na mitose, uma célula gerava 2. Aqui, como eu vou ter mais uma divisão, gera 4. Uma gera 4 de uma vez, só que com metade dos cromossomos iniciais. Por isso ela é chamada de reducional, porque ela reduz o número de cromossomos, tá? Bom, e para que uma célula faz meiose que divide a quantidade de cromossomos? Faz sentido? É útil? Muito útil. Porque isso ajuda a manter o número de cromossomos da espécie. Pensa, ó, uma conta bem simples. Imagina que eu tenho 46 cromossomos, 23 pares, meu marido tem 46 cromossomos, 23 pares, e a gente manda cada uma célula para formar o zigoto, tá? Se eu somar a quantidade de cromossomos que cada um tem, 46 mais 46 dá 92. Eu dupliquei a quantidade, o material genético da próxima geração. Não é viável. Então, antes de mandar o gameta, eu divido a metade a quantidade de cromossomos. Porque aí o outro também vai dividir a metade, mas quando juntar, forma o inteiro. Né? Forma os 46 cromossomos ou os 23 pares. Muito bem, então, a formação de gametas nos animais, óbvio. E os esporos nos vegetais. Lembra de briófitas e pteridófitas? Aqueles esporos são formados pela meiose lá no esporângio, que a gente viu aquela cápsulazinha, né, que a gente viu na aula.
Então, aqui, ó, a representação. Então, são duas divisões, como eu estava falando, né? Então, faz uma primeira divisão e depois uma segunda divisão que vai gerar 4 células com metade dos cromossomos iniciais. Bom, então aqui, aquele mesmo modelo tridimensional mostrando a meiose passo a passo. Então, a prófase, ó lá, centríolos duplicados indo para as direções opostas, os cromossomos estão condensando, enrolando. Aí, quando eles já estão bem enrolados e condensados, indo para o meio da célula, começa a metáfase, ó lá, células, cromossomos no meio da célula, né? Muito bem. E aí, só que agora é diferente. Se você observar, na mitose, os cromossomos ficavam um em cima do outro, organizados um em cima do outro, para separar. Aqui, reparem, gente, eu tenho os pares lado a lado, ó. Um par do lado do outro, um par do lado do outro. Porque na anáfase 1, que é quando separa, guardem isso, anotem. Na anáfase 1 separa os cromossomos homólogos. Na mitose, a gente separava as cromátides irmãs. Aqui a gente separa os cromossomos homólogos, né? Vocês estão vendo aqui na figura os cromossomos homólogos. E aí, na telófase, forma 2 células, tal, e separa. Só que agora, essas 2 células vão dar continuidade à segunda divisão. Porque lembra que eu falei que são 2 divisões na sequência. Então, agora, de novo, os cromossomos se condensam, ficam no meio da célula, na metáfase, no plano equatorial, ligadas às fibras do fuso, e depois a anáfase separa agora as cromátides irmãs. Então, na anáfase 1, separa cromossomos homólogos. E na anáfase 2, separa as cromátides irmãs, formando, então, ó, 4 células com metade dos cromossomos iniciais. Então, se você reparar, né, eu tinha um par desse grandão e um par do pequenininho. No final, eu vou ter apenas um cromossomo de cada par. Metade dos cromossomos iniciais, certo? Bom, então aqui é um quadro para vocês escreverem no caderno, que é isso que costuma ser pedido. Qual a diferença entre mitose e meiose? Então, vamos lá, ó. Na mitose, 2 células filhas são produzidas, idênticas à mãe, né? Em número, formato, só tem uma divisão, e essa divisão mitose só ocorre em células somáticas, isto é, em células de qualquer célula do corpo, né? Muito bem. A meiose vai produzir 4 células filhas com metade dos cromossomos da célula mãe. E aqui são duas divisões na sequência. E a meiose só acontece em células germinativas, isto é, só acontece em células que vão originar gametas. Então, são em regiões específicas do corpo, agora não é qualquer célula. Então, aqui, por exemplo, no caso do humano, só vai acontecer meiose nos ovários da mulher e nos testículos do homem. Isso no macho e na fêmea também serve para qualquer animal, né? Certo? E aqui um mapa conceito da mitose, né, para vocês imprimirem. Eu acho que fica bem legal colocar isso impresso, né, no caderno. Então, o que é o conceito da mitose? As fases, ó lá, interfase, e ele foi na sequência, ó, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ficou bem legal. E você viu que tem a descrição de cada um, né, ó, na prófase, preparação para o movimento dos cromossomos. O núcleo desaparece, a carioteca desaparece, né? As fibras do fuso começam a se ligar nos cromossomos, né? Ficou bem legal esse mapa mental. Então, depois com calma vocês desenham e completem, né? Aqui um outro mapa mental um pouco mais manual, né? Mas também ficou muito rico, ó, mostrando em detalhe as fases, né? Prófase, metáfase, anáfase, telófase, né? Bonitinho. As fases aqui na descrição e quando que uma faz mitose e quando a outra faz meiose, né? Então, isso aqui é uma divisão celular geral, muito bom. Aqui fotos muito didáticas, adorei. Isso em plantas, eu queria chamar a atenção, porque todos os desenhos que a gente faz até agora, a célula é redondinha, né?
em animal, tá? Porque é muito mais fácil de visualizar. Na célula vegetal é muito parecida, a diferença só, anotem aí, que na célula vegetal não tem centríolos. Então a divisão ela é chamada de anastral por conta disso, tá? Como elas não têm centríolos para organizar as fibras do fuso, ela é uma divisão anastral. Mas acontece tudo a mesma coisa, ó, prófase, condensação dos cromossomos, desaparecimento da carioteca. Metáfase, os cromossomos todos na placa equatorial, no meio da célula, né? Anáfase é a separação e a telófase é quando começa mesmo a ter cária de duas células. Repara que no animal, a formação é de fora para dentro, né? Como se formasse um 8. Aqui, na célula vegetal, é de dentro para fora. É uma parede celular, ela vai começar de dentro em direção à extremidade para fechar a célula, tá? Então, isso aqui é uma diferença interessante, né? Nas fotos ficam bem bonitas, né? Você viu como bem coloridas, bem marcantes, né? De novo, a mesma representação comparando para vocês verem a diferença na célula vegetal e animal, né? Então, você vê como é pequena a diferença até, né? Então, a ausência de centríolos, que não existem, e aqui tem um nome, ó, a citocinese, que é essa separação, na planta é centrífuga, de dentro para fora, enquanto que na animal ela é centrípeta, de fora para dentro, tá? Olha lá, de fora para dentro, centrípeta, certo? Muito bem, é isso que eu queria, então, passar para vocês. Então, voltem, marquem passo a passo, desenhe, coloque os nomes e vão se acostumando com os termos, tá bom? Até mais, bom estudo, boa prova, tá chegando!